Salve galera, eu sou Tony Teixeira, poeta de São Paulo capital. Também estou aqui com vocês na TV Relacionamentos. O Momento ADM é uma oportunidade que a Associação Brasileira das Empresas de Administração tem para apresentar seus dirigentes, seus convidados, a fim de divulgarem seus trabalhos, a sua profissionalização e a oportunidade também de nós termos contato com todo o público externo. Hoje nós recebemos com muita honra o professor Dr. Rafael Olivieri, que vai falar sobre o lançamento do seu livro Métodos Quantitativos, e que divulgará também o site para saber como adquirir, certo? Muito obrigado, doutora querida, amiga querida, Terezinha Covas Lisboa. É uma honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho daquilo que é importante hoje para as empresas. São números, são dados, mas os números, eles não têm segredos. Para quando você entende o que são métodos quantitativos e por que os números são tão importantes para a gestão da empresa, você acaba simplesmente tomando decisões muito mais racionais. Então, a ideia qual é? A ideia é que você adquira o nosso livro de métodos quantitativos, já estamos na segunda edição. Para adquirir, você vai lá no www.competencia.com.br, onde tem todas as informações para vocês. Agora, você pode falar, pô, mas o autor está defendendo o próprio livro? Sim. Aqui são dois professores da Fundação Getúlio Vargas, o professor Walter Pauletti e o professor Rafael Olivieri, que falam com vocês. Nós, na feira do livro, da última Bienal do Livro, nós conseguimos comercializar mais de 1.800 livros iguais a esse. Tá? Era a primeira edição, foi para a segunda. E números hoje são importantes para a sua gestão. Você que é administrador, que é economista, que é contador, estatístico, você que é empresário, empreendedor, acompanhe os números, mas entenda um pouco melhor eles através dos métodos quantitativos. Professor Rafael, com toda a sua experiência, quais as maiores dificuldades que o senhor encontra dentro das universidades que o senhor leciona em relação aos métodos quantitativos? Esses jovens, eles estão chegando preparados para assumir disciplinas de estatística, matemática financeira? Professora doutora Terezinha Covas, que também é uma educadora por excelência. Eu confesso para você que nos dias de hoje, os jovens que chegam, que saem muito mal formados do ensino médio, tanto faz se é público ou privado, eles chegam nas faculdades, nas universidades, e a maioria das universidades e faculdades, principalmente aquelas que eu leciono, elas dão reforço na área de matemática, na área de métodos quantitativos, na área de matemática financeira, porque eles vêm muito cruz. Porque o jovem, ele entra no primeiro ano da faculdade da universidade e ele acha que, por exemplo, curso de administração, ele vai ver 3 grandes conjuntos de rock. O Frederico Winslow Taylor e o Sterblitz, o pai da administração científica, vai ver o Henry Fayol e o Post-Golpe, que é planejamento, organização, direção, controle e supervisão em inglês, e o tal do Elton Maio, os Solitários, que foi aquele estudioso do campo da administração que estudou lá e fez um trabalho na fábrica do trabalho repetitivo. Então ele acha que são 3 conjuntos de rock, ou 3 conjuntos mais modernos, não de rock, de reggae, do que for, e ele acha que a administração, o cara fugiu para a administração e só vai ver matérias sociais ou humanas. Não, tem sociais, humanas, que são importantes, as filosóficas que são importantes, sociologia, psicologia, mas o cara tem que tomar decisão de gestão. De gestão, então, ele tem que saber de administração financeira. Administração financeira são números. Ele tem que saber de contabilidade. Contabilidade são números. Ele tem que ter pesquisa operacional ou métodos quantitativos, são números. Porque senão ele não tem uma boa gestão. Porque a gestão completa é aquela que prestigia os recursos humanos, os talentos humanos, a sociologia, a filosofia, o envolvimento da empresa com a comunidade, com a sociedade e, claro, todo empresário tem lucro. Lucro vai sair através dos números. Mas, infelizmente, hoje,
o pessoal que entra, principalmente nos cursos de administração, eles não têm uma formação básica essencial para tomar decisões baseadas em números. As faculdades todas acabam dando um reforço na área de matemática, na área de português, para tentar formar um estudante mediano. Claro, nesse meio tem muitas faculdades de excelência, a concorrência é grande e o aluno, ele mesmo faz o papel dele. Quer dizer, ele estudou muito mais que os outros e chega um pouco mais preparado. Mas mesmo essas faculdades com excelência dão reforço nessa área, principalmente matemática e português. Professor Rafael, fale-me um pouco então, após o término da graduação desse aluno, desse empresário, a continuidade dos estudos dele, dos cursos que o senhor sempre organiza e coordena. Olha, graduação hoje, quem não tem que ter. Porque imagina se abre uma vaga no mercado de trabalho, né, e tem 10 concorrentes nessa vaga. Desses 10 concorrentes, 9 só tem o ensino médio. Ou às vezes só o ensino fundamental. E um tem um curso superior. Naturalmente, vai sobrar para o cara o curso superior. Então o curso superior virou carne de pescoço. Tem que ter. Claro que aquele estudante que quiser fazer carreira na sua empresa, no seu negócio, numa empresa ou em várias empresas, ele tem que continuar estudos. A educação continuada é obrigatória para a gente se manter competitivo daqui para frente. Agora, imagina você, fez uma graduação, fez uma pós-graduação, um MBA, uma pós-graduação no lato sensu, quer continuar estudando, e no seu currículo, você coloca lá, fiz um seminário internacional na Universidade de Lisboa, por exemplo, que abre portas na Europa, fiz um seminário na Universidade Americana, no Chile, e assim vai. O currículo dele fica muito mais competitivo. Eu tive um exemplo, professora Terezinha Covas, de uma moça, secretária bilíngue, para trabalhar numa grande empresa no interior de São Paulo. Eu não vou falar o nome da empresa, por respeito aqui, mas todo mundo vai matar porque é uma empresa que fica em Sumaré. Uma empresa de automóveis que fica em Sumaré. Só falta agora falar o nome dela. Ela falou, eu estou concorrendo a uma vaga nessa empresa. Ela, a secretária bilíngue. E ela nunca tinha feito uma aventura internacional, viagem e nem seminário. Aí ela foi fazer um seminário na Universidade Central da Flórida, o CIEF, uma das maiores universidades da Flórida, fez um seminário uma semana, e esse seminário, com o certificado que ela trouxe, foi decisivo para aquela empresa escolher ela como secretária bilíngue. Então, olha só, depois da sua graduação, faça a sua pós-graduação. E se a sua pós-graduação tiver módulos internacionais, vou citar uma das faculdades que eu conheço aqui, que oferece módulos internacionais para os seus alunos, FACEAT, uma faculdade séria, boa formação, bons professores, oferece seminário, me parece, inclusive, que o próximo vai ser agora na Universidade de Lisboa, de 17 a 22 de abril de 2023. Venha fazer, acompanhe a modernidade. Depois que você dominar a sua carreira internacional, você é uma pessoa com carreira sem fronteira, faça primeiro na nossa língua, em português, depois vai para o inglês, vai para o chinês e você cresce na vida. Nunca pare de estudar. A educação vai até o último dia da sua vida para te garantir empregabilidade. E é uma oportunidade também que ele tem de multiplicar informações dentro da empresa que ele trabalha. Multiplicar informações, fazer novos relacionamentos, novos negócios. Olha, olha a nota, aí vocês vão falar que eu estou meio velho, mas desde 1990, nós levamos professores e estudantes para fazer seminários em vários países do mundo. São mais de 43 mil pessoas que nós levamos. Muitos já saíram do Brasil, outros estão pensando em sair, outros saíram dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, de Portugal vieram para o Brasil, de Angola para o Brasil e assim sucessivamente, porque eles fizeram relacionamentos e oportunidades de negócio. E se fixaram lá também, né? Se fixaram lá também. Tem gente que, por ter um amigo, ex-aluno nosso, José Paulo Pereira Silva, é só colocar aí na internet, você acha o nome dele, José Paulo Pereira Silva. E tem uma empresa de cosmético aqui, hoje ele tem uma empresa gigantesca nos Estados Unidos. Ele multiplicou, ele tinha 70 colaboradores, hoje ele tem 700. Mas por quê? Porque foi para um mercado maior do que o mercado consumidor brasileiro. Então, pense nisso. Faça a graduação, tem que fazer. Se não fizer graduação, você nem joga.
É a mesma coisa que entrar num campo de futebol. Para entrar num jogo de futebol tem que saber o que é a bola e como bater a bola. O jogo do empreendedorismo, dos negócios, é ter graduação primeiro, depois uma pós-graduação de qualidade para você ser diferenciado no mercado. E se tiver um módulo internacional, melhor ainda, porque você tem que ser diferente de todos que tem por aí. Porque emprego tem, mas tem para os melhores. E um recado para os professores se internacionalizar. Os professores, o professor tem que se internalizar. Imagina um professor entrando em sala de aula e nos seus exemplos ele falar o seguinte, ó, quando eu estive num seminário em Lisboa, quando eu estive num seminário no Chile, quando eu estive num seminário na Argentina, quando eu estive num seminário nos Estados Unidos, dá mais credibilidade. O aluno olha e fala, poxa, esse professor aí não é fácil não. E na hora que o professor fala, eu tive um seminário e lancei meu livro, como a professora Terezinha Covas lançou dela em Nova York, que eu me lembro muito bem, ele vai falar, puxa vida, esse é um professor diferenciado. Se ele é um professor diferenciado, com certeza ele vai ter alunos diferenciados. Então, meus amigos, graduação é fundamental, pós-graduação é essencial, e módulo internacional é a sobrevivência dos seus negócios. E se eles tiverem oportunidade de um mestrado, um doutorado ou um pós-doc internacional, é um enriquecimento no currículo muito grande. Exatamente. Os professores, quando eles decidem, né, quando uma pessoa decide a sua carreira, ele pode decidir essa carreira depois de ter experimentado, por exemplo, como eu fiquei 30 anos no mundo corporativo, só que eu tive a felicidade de, em 1980, começar também no mundo acadêmico. Quando a empresa não me aguentava mais, e eu também não suportava mais, eu só me dediquei para o ensino. Então eu me considero uma pessoa feliz porque eu fiz uma opção. Só que para crescer na carreira universitária, não adianta só a graduação, a pós-graduação, que é o mínimo. Se não tiver graduação lato sensu no Brasil, você não dá aula em nenhuma faculdade ou universidade. Aí se você quiser fazer carreira lá, claro, você tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Nós levamos mais de 800 professores brasileiros e angolanos para uma universidade muito querida, que a professora Terezinha Covas dá aula lá também, a Florida Christian University, nos Estados Unidos, em Orlando. E o professor fez carreira. E hoje nós temos amigos, né, professor, que dá aula no Brasil, dá aula em Angola, dá aula em Lisboa, em Portugal, dá aula nos Estados Unidos, não em uma universidade, em várias universidades, que é o caso do professor Henrique Fernandes, que me veio na cabeça. Nova York. É um professor de excelência. Ele dá aula na Universidade de Brasília, dá aula na Universidade de Nova York, na Florida Christian University, quer dizer, é um professor sem carreira, é um caminho se você decidir ir para o mundo acadêmico. Muito obrigada, professor Rafael. A ADM agradece a sua presença. Logicamente, o senhor retornará para dar o resultado desse lançamento. Em breve, nós estaremos juntos novamente. Nós estaremos com todas as nossas gravações à disposição no nosso site admbrasileira.com.br.